Muito bem, então, pessoal, vamos lá, vamos para a nossa aula, né, de número 7. Hoje a gente vai trabalhar, então, com o conteúdo que é impulso de uma força. A gente já estudou algumas características das forças, vimos detalhadamente a questão da força-peso, da força de atrito e da força normal. Então, hoje a gente vai trabalhar com a ideia de impulso de uma força, tá? Muito bem, então, vamos lá para a nossa aula. Então, temos aí impulso de uma força, tá? Então, toda vez que a gente aplica força em um corpo, nós estamos impulsionando este corpo, tá? É a ideia básica. Quando você vai dar um pulo, por exemplo, você se impulsiona para cima, tá? Então, você aplica uma força sobre o seu corpo, certo? Esse impulso que você dá para pular é a aplicação de uma força, tá? Então, o impulso de uma força ele é definido como o produto entre a força aplicada, F, num objeto qualquer, e o intervalo de tempo ΔT em que essa força vai agir sobre este objeto. Tá? Então, como é que a gente vai calcular o impulso de uma força? Está ali a equação. Ó. O impulso é força vezes intervalo de tempo. Tá? Quais são as unidades que a gente trabalha, então, no cálculo do impulso? Tá? A força ela tem que ser dada em Newton, o intervalo de tempo deverá ser em segundos e o impulso será o produto Newton vezes segundo. Tá? Newton vezes segundo é a unidade do impulso. Muito bem. Ó, observação importante, tá, gente? O impulso é uma grandeza vetorial, tá? Então, ela é caracterizada por um valor numérico, ou módulo que a gente chama, tá? Que é o número, a intensidade, uma direção e um sentido. Né? De modo que o impulso terá sempre, absolutamente sempre, a mesma direção e o mesmo sentido da força a que ele está associado. Tá? Então, quando eu vou pular, eu aplico uma força no meu corpo de baixo para cima. Então, é uma força vertical, sentido de baixo para cima. O impulso da força que eu estou executando terá a mesma característica. Vai ser vertical e de baixo para cima. Tá? Então, as características do vetor impulso sempre acompanham as características do vetor força. Muito bem. Vamos lá, exemplo 1 que nós temos aqui. Tá? Uma força age sobre um corpo durante 2 segundos na direção vertical orientada de baixo para cima, com uma intensidade de 20 newton. Dê as características, direção, sentido e intensidade do impulso desta força. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a direção e o sentido, né, do impulso da força serão os mesmos da própria força que atua no corpo. Né? Então, portanto, como o problema já deu a indicação de que a força é vertical orientada de baixo para cima, as características do impulso da força serão as mesmas. Vertical, né, orientada de baixo para cima, assim como a força. Tá? Então, essas características. E o módulo? Né? O módulo a gente vai ter que calcular, certo? A intensidade, né? Então, para isso, quais são os dados que a gente tem no problema? A gente tem que o intervalo de tempo de atuação da força é de 2 segundos e que a intensidade dessa força é de 20 newtons. Como é que a gente vai calcular o impulso da força? Força vezes intervalo de tempo. Então, eu vou ter lá que o impulso é igual a força 20 newtons vezes 2 segundos o intervalo de tempo, 20 vezes 2 vai dar 40 newton vezes segundo. Tá? Então, desta forma, a gente calcula o impulso da força. Bom, muito bem. Vamos lá. Exemplo 2. O exemplo 1, a força é constante. E se a força variar ao longo do tempo? Né? Então, olha o que a gente tem ali. Ó. A intensidade de uma força horizontal aplicada sobre um corpo de massa igual a 35 kg, inicialmente em repouso, varia com o tempo conforme indica o gráfico. Determinar a intensidade do impulso desta força no intervalo de 0 a 6 segundos. Tá? Então, olha, observem o gráfico aqui, gente. Ó. De 0 a 4, a força é constante, 10 newtons. Tá? Então, a força é constante. Só que de 4 a 6, a força varia de 10 até 20 newtons. Ó.
no intervalo de 4 a 6 segundos, durante o intervalo de 4 a 6, a força está variando e ela varia de 10 até 20. Então, quando a força varia, não dá para aplicar a equação. A gente tem que fazer de outra forma, tá? Como é que a gente vai fazer, então, o cálculo do impulso quando a gente tem o gráfico? Bom, muito bem. Primeiramente, é importante compreender o quê? Né? Que se a gente calcular a área abaixo do gráfico, a área abaixo do gráfico corresponderá ao impulso da força, certo? Então, por exemplo, se o problema aqui pedisse qual é o impulso da força de 0 a 4 segundos, eu iria calcular a área abaixo do gráfico de 0 a 4. Ia dar esse retângulo aqui, ó, né? Retângulo de base 4, altura 10, certo? Qual é o impulso da força que age no corpo de 4 a 6? Seria a área toda abaixo desse gráfico aqui. Aí eu teria que dividir aqui o gráfico, dividiria nessa parte. Isso aqui seria um retângulo, aqui seria um triângulo. Tá? Como o problema, este problema especificamente quer qual é o impulso de 0 a 6, eu vou ter que calcular toda a área abaixo do gráfico, né? De 0 a 4 e de 4 a 6. E para isso eu vou dividir essa figura aqui em duas partes, né? Duas áreas distintas, tá? Como é que vai ficar a divisão? Olha lá, ó. Ó, dividir aqui, tenho toda esta área aqui, que eu vou chamar de área 1, e tenho esta área aqui, que eu vou chamar de área 2. Tá? Calculando a área 1, calculando a área 2, somando as duas áreas, eu vou obter o impulso da força de 0 até 6. Eu tenho o impulso total aqui da força, certo? Então, é desta forma que a gente vai resolver. A gente vai calcular áreas abaixo do gráfico. Tá? A área 1, gente, que figura é esta área 1 aqui, ó? Ó, vai de 0 até 6 e vai de 0 até 10 na vertical. Então, isso aqui é um retângulo, certo? Isso aqui é um retângulo. Como é que calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, a base de 0 a 6, a base vai ser 6. A altura do meu retângulo, ele vai de 0 até 10. Então, a altura é 10. 6 vezes 10 dá 60 newton vezes segundo, né? Porque ó, a base aqui é segundo, a altura é newton, então newton vezes segundo, certo? Então, este valor, 60 newton-segundos, é o valor da área 1. Agora, eu preciso fazer o quê? Calcular a área 2. A área 2 é a área do triângulo. Vamos olhar apenas para o triângulo agora. O triângulo começa em 4, ele termina em 6. Então, a base dele é 6 menos 4. Então, a base dele, que é essa partezinha aqui, ó, a base dele mede 2, certo? Bom, qual a altura do triângulo? Ó, ele começa aqui em 10. Ele começa em 10 e ele termina em 20. Então, vai ser 20 menos 10. A altura dele vai ser de 10 unidades. Então, a área 2, que é a área do triângulo, como é que calcula a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo sempre será assim, base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou ter lá a área do triângulo. A base desse meu triângulo, 6 menos 4, vai dar 2. A altura do triângulo, 20 menos 10, vai dar 10. Dividido por 2. Eu posso simplificar o 2 e o 2 daqui, sobrou só o 10. Então, 10 newton vezes segundo. Tá? Então, a área 2 é igual a 10 newton vezes segundo. E, por fim, como o problema quer saber qual é o impulso da força de 0 a 6, eu preciso somar a área 1 mais a área 2. Então, o impulso vai ser igual à área total. Portanto, o impulso é a área 1 mais a área 2. Então, nós teremos que o impulso é 60, área 1, mais 10 da área 2. Portanto, o impulso será igual a 70 newton vezes segundo. Perfeito? Muito bem. Agora, outra coisa, né? Além do impulso, um corpo ele pode ter uma grandeza física chamada quantidade de movimento. Tá? Então, a quantidade de movimento de um corpo. Tá? A quantidade de movimento de um corpo, ela também é uma grandeza vetorial e ela está associada à massa e à velocidade que esse corpo possui em cada instante de tempo.
tá? Podendo, então, ser ela calculada pela equação quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Tá? Então, como é que a gente calcula a quantidade de movimento de um corpo? Faz o produto massa vezes velocidade. Tá? As unidades, a unidade de massa, a massa terá que ser dada em quilograma, caso esteja em outra unidade precisa converter, se tiver em tonelada converte para quilograma, se tiver em grama converte para quilograma, tá? A velocidade do corpo, a velocidade do corpo deve estar em metros por segundo. Se a velocidade estiver em quilômetros por hora, converte para metros por segundo. Lembrando, como é que converte quilômetro por hora para metro por segundo? Divide por 3,6. A quantidade de movimento do meu corpo será a unidade de massa, quilograma, vezes a unidade de velocidade, metro por segundo. Então, a quantidade de movimento é o quilograma vezes metro por segundo. Tá? Muito bem. A direção e o sentido da quantidade de movimento de um corpo, tá, são os mesmos da velocidade do corpo. Então, eu observo as informações da velocidade para poder determinar, então, a direção e o sentido da quantidade de movimento. Tá? Lembrando, em alguns livros, exercícios, vocês podem achar a grandeza física, quantidade de movimento, também pelo nome de momento linear. Então, a quantidade de movimento de um corpo também é chamado de momento linear. Tá? Muito bem. Vamos lá ao exemplo 3. Tá? Então, eu tenho ali, ó, 3 pontos materiais com massa M1, 2 kg, M2, 5 kg e M3, 8 kg. Né? Tem velocidades respectivamente iguais a V1, 10 metros por segundo, V2, 6 metros por segundo e V3, 20 metros por segundo, num certo instante, conforme vai indicar a figura ali. Tá? Determinar a intensidade da quantidade de movimento de cada um desses pontos materiais. Só quero a intensidade, só quero que você calcule qual é a quantidade de movimento do corpo 1, do corpo 2 e do corpo 3. Como é que a gente calcula a quantidade de movimento desses corpos? Bom, a quantidade de movimento do corpo 1 vai ser a massa do corpo 1 vezes a velocidade do corpo 1. Então, a quantidade de movimento do corpo 1 vai ser a massa do corpo 1 é 2 kg, vezes a velocidade do corpo 1, 10 metros por segundo. Então, eu vou ter a quantidade de movimento do corpo 1 de 20 kg metro por segundo. Calculando a quantidade de movimento do corpo 2. A quantidade de movimento do corpo 2 será a massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2. Portanto, eu vou ter a massa do corpo 2, 5 kg, e a velocidade do corpo 2, 6 metros por segundo. 5 vezes 6 será igual a 30. Então, a quantidade de movimento do corpo 2 será 30 kg vezes metro por segundo. E por fim, do corpo 3, como é que eu calculo a quantidade de movimento do corpo 3? Massa do corpo 3 vezes a velocidade do corpo 3. Então, eu vou ter lá a quantidade do corpo 3 será igual a 8, né, a massa do corpo 3, 8 kg, vezes a velocidade do corpo 3, que é de 20 metros por segundo. 8 vezes 20 é igual a 160. Então, a quantidade de movimento do corpo 3 será de 160 kg vezes metro por segundo. Tá? Dessa forma, então, calculei, determinei a intensidade da quantidade de movimento de cada um desses pontos materiais. Tá? E com isso a gente fecha a aula desta semana, né? Sobre impulso de uma força e quantidade de movimento de um corpo. Tá? Vocês vão ficar então com 2 exercícios para serem resolvidos, com letra A, B, C e D para o número 1 e 3 cálculos para o corpo, para o exercício 2, tá? Muito semelhante aos exercícios que foram feitos, tá? Os exemplos que foram mostrados, certo? Então, dessa forma, a gente fecha então a aula desta semana, tá? Muito bem, então, mãos à obra, estudar isso aí com calma, com atenção, com cuidado. O atendimento nosso na semana que vem, segunda-feira, tá? E a entrega da tarefa até a quarta-feira. Ok, gente? Muito bem. Bons estudos, então, para todos vocês, pessoal. Valeu, abração!
Tudo de bom!